Fala aí, meu povo. Muito boa segunda-feira para vocês. Ó, esse vídeo aqui vai ser para falar de Liga dos Campeões e também de Liga Europa, porque é cá entre nós. Então vou falar dos confrontos da Champions, dos destaques que eu achei desse sorteio. E mais tarde pretendo fazer um vídeo também sobre convocação da seleção brasileira, tá? Não sei se nas próximas convocações das próximas seleções eu vou fazer de alguma, até é uma ideia que eu tenho, mas veremos. E eu falo as ideias aqui, depois vocês me cobram e eu não sei se eu vou levar elas à frente. Por exemplo, a do podcast de sexta-feira, que eu acho que um podcast só respondendo as perguntas, não sei se vai funcionar. Enfim, tem nada a ver com isso aqui. Mas bora lá. Tem dois grandes destaques nesses duelos das oitavas de final da Champions: Real Madrid e Liverpool, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Entre Real Madrid e Liverpool, eu acho que o Liverpool tende a ganhar com esse jogo sendo tão longe. Porque hoje é um time muito inconstante, que é capaz de ganhar do Napoli, que é capaz de ganhar do Manchester City, mas também que é capaz de tropeçar no Leeds, de tropeçar no Bournemouth, se eu não me engano. Enfim, tinha perdido 2 jogos consecutivos do Newcastle, né? Tinha perdido 2 jogos consecutivos na Inglaterra. Ganhou agora fazendo um muito bom primeiro tempo contra o Tottenham, mas é um time inconstante. O Real Madrid começou muito bem a temporada. E olha que está jogando praticamente sem o Benzema. Então até fevereiro o Liverpool pode melhorar, parada de Copa do Mundo pode fazer recomeçar, dar um reset na temporada do Liverpool e ali a gente começar uma nova temporada que o Liverpool equilibre forças com o Real Madrid, porque hoje o Real Madrid já sai ganhando do Liverpool pelo mental, as últimas vitórias e como foram, acho que o Real Madrid tem uma vantagem psicológica contra o Liverpool e aí depois a gente tem que ver dentro de campo se as pernas de um ou de outro vão pesar mais. Mas para o Liverpool essa parada é boa, porque hoje um confronto contra o Real Madrid seria muito ruim para o time inglês. De Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique é o grande penalizado das oitavas de final, porque fez uma primeira fase perfeita, ganhou todos os jogos e pegou do outro lado um dos piores adversários, ou o Liverpool ou o PSG. Eram os dois piores adversários para enfrentar. Quem passa em primeiro fazendo uma campanha tão boa tem como prêmio pegar o pior adversário possível. Então, o Bayern de Munique se deu mal e o Paris Saint-Germain, eu gravei aqui na semana passada sobre a mentalidade do clube. E olha aí no que deu. O Benfica, que foi o campeão do grupo, pegou o Bruges. O PSG, que passou em segundo, pegou o Bayern de Munique. O Benfica fez uma grande primeira fase, é merecedor da primeira colocação e se esforçou muito na primeira fase. O Paris Saint-Germain parece que se esforçou pouco, se esforçou menos. Falei aqui na semana passada, quem quiser busca aí o vídeo, que já estava 4-1 para o Benfica, faltando 20 minutos de jogo, e o Paris Saint-Germain não se esforçou para fazer um terceiro gol na Juventus, para buscar mais, fez o mínimo, e o mínimo levou ele a jogar contra o Bayern de Munique. Eu acho que essa temporada é a bala de prata, é a última grande chance desse PSG, porque os jogadores estão muito motivados e começaram bem a temporada, e esse time está dando liga. Eu acho que motivados pela Copa do Mundo, Messi, Neymar começaram muito bem, o Mbappé manteve uma linha boa que ele já tinha nas outras temporadas, mas acho que Messi e Neymar deram um passo à frente nessa. E aí eu não sei qual que vai ser a repercussão na cabeça dos jogadores, no interesse dos jogadores, na motivação deles, ganhando ou perdendo a Copa. Os 3 atacantes do Paris Saint-Germain são os 3 melhores jogadores das 3 melhores seleções. Pode ser que um deles volte muito feliz e outros 2 não. Pode ser que os 3 voltem muito tristes do Qatar. E tem que ver qual que vai ser a repercussão que isso vai trazendo dentro do time. Mas eu acho que é a última grande chance, porque na próxima temporada o Messi vai estar um ano mais velho e acaba o contrato. O Neymar, que já deu declarações falando sobre alguma dificuldade dele de se motivar em Copa do Mundo, que não sabe até quando que vai aguentar o futebol e tal. Tem que ver como que ele vai enfrentar as próximas temporadas. Tem contrato com o PSG até 2027. Então pode ser que para esse grande time, com esses 3 grandes jogadores, com esse grande ataque, seja a última chance. E jogar contra o Bayern de Munique quando é a sua última chance é sempre um péssimo negócio, porque é um adversário muito constante, muito forte, que é muito sério. Então, o Bayern se deu mal porque ele, como primeiro lugar, poderia ter tido prêmio melhor. O Paris Saint-Germain sendo o segundo, podia ter pela frente o Bayern, o City, o Real Madrid. Então, o Paris Saint-Germain já era esperado que, passando em segundo, pegasse um adversário muito forte, o que é ruim para ele. E aí os outros confrontos, eu não vou passar um a um, mas tem uma coisa que é interessante. Ó. Clube Bruges Benfica, Milan Tottenham, Frankfurt Napoli, Dortmund Chelsea, Inter Porto. São 6 confrontos que dá para dizer que é mais ou menos confrontos da classe média. E eu tenho gostado desse termo classe média, porque a gente tem 4 grandes times, né, na Champions. O Manchester City, que eu nem falei aqui, o Manchester City, o Real Madrid, o Bayern, o Liverpool e depois o Paris Saint-Germain. Tem 5 grandes ali, né, grandes times por investimento, por nomes, por individualidades, enfim, tem 5 grandes ali. E 4 deles vão se enfrentar, então 2 obrigatoriamente vão cair. E aí, para essa classe média,
Milan-Tottenham. Para quem que é melhor o confronto? Para ninguém. É um jogo muito igualado. Dortmund-Chelsea. É igualado. Inter e Porto. A Inter, pelo que mostrou contra o Barcelona, é bom jogar contra o Porto, mas a Inter que jogou contra a Juventus esse final de semana, o que vem mostrando no campeonato italiano, é um jogo igualado contra o Porto. O Benfica se dá bem contra o Bruges, que até pela tradição do futebol belga, pela força e tal, parece o time mais acessível das oitavas de final, mas a gente vai ter 6 confrontos aqui, ou pelo menos 5 confrontos, se tirar o Manchester City, de times que vão estar pelo menos nas quartas de final. Então vão ser 5 classificados dessa classe média para as quartas de final. E que depois desses 5, nas quartas de final são 4 confrontos. Então que pelo menos um confronto da classe média a gente tem que ter. E claro que eu estou chamando assim, times bons, né? Como o Napoli, que é líder na Itália, mas é um time que está se formando agora, que está se mostrando como bom time agora. O Tottenham, que é Big Six. Claro que eu estou chamando. O Chelsea, que é Big Six. Claro que eu estou exagerando um pouquinho aqui de colocar todo mundo num balaio só. Mas a gente vai ter na semifinal da Champions um desses. Ou Tottenham, ou Napoli, ou Frankfurt, ou Dortmund, ou Chelsea, Inter, Milan, Porto, Benfica, Clube Brugge. Um desses obrigatoriamente estará na semifinal da Champions. Porque se passar Real Madrid, se passar Bayern de Munique, se passar Manchester City, esses 3 vão jogar contra outros 3 nas quartas de final, ou entre eles, dessa que eu estou chamando de classe média, e a gente tem que ter um outro confronto só da classe média. Então a gente vai ter na semifinal da Champions um Milan, ou a Inter, ou o Tottenham, ou o Napoli. Times que quando começa a Champions, você aponta, bom, semifinal Real Madrid, Bayern de Munique, Liverpool, Manchester City, PSG, sei lá, se o Barcelona, eu imaginava que poderia, se chegasse ao mata-mata bem, poderia chegar. Então a gente pode ter, a gente fatalmente terá na semifinal um time desses, entre aspas, tá? Não estou querendo desmerecer ninguém aqui, classe média, só porque eu acho que tem 5 por investimento por jogadores e alguns deles por coletivo também acima, e depois um bolo, que tem divisões dentro desse bolo também. Mas era só para mostrar isso. Falado de Liga dos Campeões, e aí eu acho que muitos desses confrontos aqui, desses times muito equilibrados, em fevereiro vai dar para falar melhor quem é que é favorito ou não. É muito difícil dizer se Chelsea e Dortmund quem é favorito, porque o jogo é daqui a 3 meses. Então, como que Chelsea, Tottenham e Dortmund vão chegar daqui a 3 meses? Como que Tottenham e Milan vão chegar daqui a 3 meses? É muito difícil e é simplesmente uma bobagem prever isso agora, porque é um confronto para daqui a um mundo futebolístico. Então, o certo é que dificilmente serão super times. Quem não é um super time agora dificilmente terá se tornado um super time. E vamos ver, porque o que pode acontecer é cair bastante. Pode ser que alguns times se percam pelo caminho. O Napoli, vamos ver se ele consegue manter esse pulso que ele está tendo tão forte nesse início de temporada, por exemplo. Se em fevereiro ele vai estar com essa força toda. Enfim, são muitos jogos muito difíceis aqui de saber como é que os times vão chegar. Sobre a Europa League, não vou falar de todos os confrontos, vou falar de Manchester United e Barcelona. Caiu a final do campeonato, não por méritos deles, né, mas assim pelo tamanho dos clubes. São 2 grandes campeões de Liga dos Campeões, 2 grandes forças europeias, 2 grandíssimas forças nos seus países, que caiu logo antes das oitavas de final. 16 avos de final, a gente já vai ter o que, imagino eu, que a UEFA, quem transmite, quem torce, esperava que fosse a final da Europa League. Jogo com muitos atrativos, que já foi final de Champions, pelo tamanho deles, pela volta do Cristiano Ronaldo ao Camp Nou. Eu, sinceramente, estou empolgadíssimo para ver Cristiano Ronaldo de novo. Eu adoro, é um privilégio poder ver grandes jogadores e poder ver Cristiano Ronaldo uma vez mais. Para mim vai ser muito legal pessoalmente. Eu sei que tem gente que acha que eu não gosto do Cristiano Ronaldo simplesmente porque eu torço pro Barcelona, não tem nada disso. É um privilégio poder ver Cristiano Ronaldo jogar e ter convivido na mesma época e no mesmo país que ele, então eu me sinto que tenho muita sorte mesmo de ver isso. E tem que ver como é que esses 2 times também vão chegar a fevereiro, porque o Barcelona mostrou que ele não está para os jogos grandes. Perdeu os 2 do Bayern, perdeu um, empatou um com a Inter e perdeu do Real Madrid. E muitos desses jogos grandes sendo inferior ao seu adversário. Foi pior do que o Bayern no jogo de volta, foi pior do que a Inter em boa parte do jogo de volta, mas não conseguiu ser melhor do que a Inter em momento nenhum dos 2 jogos, no máximo foi igual, e foi pior do que o Real Madrid. E o Manchester United, por outro lado, é um time que tem mostrado inconsistente, porque é um time em formação, acabou de chegar o técnico, com uma nova mentalidade, e eu acho que quanto mais jogos passarem, a tendência é que o time melhore e se mostre menos inconsistente a partir do momento que os jogadores entendam a forma de jogar do Erik ten Hag, mas é um time que se mostrou para os jogos grandes, que ganhou do Liverpool, que ganhou do Arsenal, foi o único time a ganhar do Arsenal nessa Premier League, que ganhou do Tottenham e que é verdade que não encaixou contra o Manchester City. Pegou o Manchester City, tomou 6, podia ter tomado mais, tirou o pé, acabou 6-3 o jogo.
mas que mostrou em 4 dos grandes jogos que fez, em 3 deles foi muito bem o Manchester United. Então, acho que vai ser um jogo que vai depender da evolução dos times, como que eles vão chegar em fevereiro. Uma muito boa prova para os dois. É um grande confronto que se espera pelos nomes. E eu acho que, por exemplo, para as finanças do Barcelona, que a gente aqui sempre fala tanto, é um match day de Champions. É um jogo para 90 mil pessoas, para estádio cheio, para ingresso caro, para loja lotada e tal. Então, aquilo que o Barcelona perde não indo para as oitavas de final da Champions, que são 10 milhões de euros de classificação para as oitavas, mais o que tem de direitos de TV e tal, não sei o que, boa parte disso. Opa, caiu o microfone. Uma parte disso pode ser recuperada com esse match day de Manchester United. E se classifica contra o Manchester United, aí depois tem oitavas de final, aí depois pode ter quartas de final, enfim. O Barcelona, como eu já disse aqui, o microfone não vai ficar não, hein? Ele tá dando piti. O Barcelona que muitas vezes a sua principal fonte de receita, muitas vezes não, a principal fonte de receita é o estádio, é o jogo, é a exploração do Camp Nou, das lojas e tal. A Liga Europa pode servir, e esse confronto contra o Manchester United, para ter jogos com estádio lotado, com estádio cheio, se a torcida comprar o barulho, e de que pode recuperar parte da grana que ele está perdendo não jogando Liga dos Campeões. Mas também é um confronto que hoje eu não consigo prever, tá? Quem que é favorito, quem que não é e tal. Porque o Barcelona não foi bem nos grandes jogos, porque o Manchester United foi, e porque 3 meses para 2 times em formação, como a gente vai ter, é muita coisa. Eu acho que o Barcelona está num nível avançado como formação de time, entendimento de ideia do que o Manchester United. Ainda acho que o Manchester tem jogos que ele entende que ele precisa pressionar, correr muito, e tem jogos que ele tenta dominar mais os jogos e vai mal, como foi contra o Aston Villa, por exemplo. Então, vamos ver como é que esses times vão chegar até fevereiro, mas é muito atrativo, é um grandíssimo confronto, é muito legal que tenha. E é uma pena também, porque seria muito bom ver esses 2 times avançando até a final. Isso não vai acontecer. Tá falado, meu povo? Tá aqui o vídeo sobre Champions e sobre Barcelona e Manchester United. Mais tarde eu vou fazer um outro sobre seleção brasileira também e o que eu achei da convocação. Se vocês chegaram até aqui, pode curtir e se inscrever. Eu agradeço muito e me ajuda demais. Um beijo para vocês, boa segunda-feira, boa semana para todo mundo. Espero que a ressaca de vocês depois do final de semana passe. Valeu, meu povo. Tchau.